dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula agora, tá? De geometria analítica, e hoje nós vamos falar sobre vetores, tá? Geometria analítica e álgebra linear. Vamos falar sobre soma vetorial, tá? E entender um pouquinho aí das técnicas que a gente pode utilizar para resolver um problema em que precisamos encontrar uma resultante de forças, por exemplo. Então, como a gente bem sabe, né? Um vetor é um tipo de representação, tá? Que graficamente é apresentado no formato de uma seta, tá? Que exige um módulo, uma direção e um sentido, né? Para que a informação seja totalmente compreendida aí. Então a gente pode pensar, né? A gente pode entender, na verdade, que se eu tenho, por exemplo, uma linha, né, igual eu apresentei para vocês, automaticamente essa linha define aqui para a gente uma direção horizontal, tá certo? Uma direção. Para que o sentido de um vetor seja definido, nós usamos o que? Uma seta. Então agora nós temos um vetor horizontal com a seta definindo o sentido, que é da esquerda para a direita, tá certo? A intensidade deste vetor, tá? A intensidade, ou o que a gente chama de módulo, né? A gente pode pensar aí no vetor também de força, por exemplo, é definido pelo tamanho dessa seta, tá certo? Então aqui nós temos uma seta, vamos chamar de tamanho 1, tá? E nós podemos criar um vetor maior, tá vendo? Aqui com uma, vamos chamar um tamanho T2 aqui, né? T2, que seria uma intensidade, ou seja, o vetor T2 é maior que o vetor T1. A aplicação de vetores ela é muito ampla dentro da engenharia, tá? Dentro da engenharia elétrica nós temos aí várias situações que a gente utiliza a representação vetorial, tá? Assim como em outros componentes, como física, né, que a gente vai trabalhar com a decomposição de forças, e em todo canto da engenharia vocês vão encontrar com a parte de análise vetorial. O fundamento para que a gente possa entender claramente isso daí são as relações trigonométricas, tá, pessoal? Nada além. O resto é a interpretação do problema. Existem muitas fórmulas, musiquinhas, né, para que a gente lembre das relações e tudo, e alguns macetes para a gente lembrar de algumas simplificações. Mas tudo se baseia na função seno, cosseno e tangente, tá? Do triângulo retângulo. Então, só para lembrar, pessoal, nós temos aqui um triângulo retângulo. Vou definir um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, correto? Vou definir em relação a alfa o que eu tenho aqui de cateto oposto, tá? Em relação a alfa, este é o cateto adjacente e o maior lado aqui é a hipotenusa. A gente pode utilizar as relações trigonométricas para trabalhar com a decomposição vetorial, né? Mas basicamente nós temos que seno é igual, o seno de alfa, né? É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, tá certo? É o cateto que é adjacente aqui ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem gente aí que lembra do SOHCAHTOA, né? SOHCAHTOA, tá? O S aqui é de quê? De seno. O O seria o cateto oposto. O H é a hipotenusa. E o A seria o cateto adjacente. Então, se eu pegar aqui primeiro o SO, esse SO é para dizer para a gente que o seno, tá vendo? O S é igual ao O sobre o H, o cateto oposto sobre a hipotenusa.
No próximo aqui, ó, que é o K, é para dizer pra gente que o cosseno, né, é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o TOA tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. É um dos macetes aí que o pessoal tem para poder lembrar dessas relações, né? Mas quando a gente usa com certa frequência, isso fica bem tranquilo para a gente, tá? Então, beleza. Sabendo essas relações trigonométricas, fica mais fácil para a gente trabalhar com análise vetorial, tá? Então, vamos pegar uma situação aqui em que eu tenho uma caixa, tá certo? Eu tenho aqui uma caixa sobre uma superfície, né, uma base aí, e vamos supor que essa caixa, que eu aplique sobre essa caixa, então vamos supor que eu aplique nessa caixa uma força, que eu vou chamar aqui de F1, tá? Essa representada para vocês, e também uma força aqui F2. A minha pergunta é: caso o meu objetivo seja deslocar a caixa para a direita, da esquerda para a direita, onde eu vou precisar de mais força? Se eu aplicar na posição F2, que é quase uma força aplicada de cima para baixo aí, ou na força F1? Então, a resposta é óbvia, né? F1 eu vou ter que fazer menos força para deslocar essa caixa para a direita do que F2. Agora, se a gente for pensar em termos de trigonometria, por que isso acontece? Vamos pegar esse F1 e vamos trazer para cá, tá certo? Toda força ou todo vetor que ele não é horizontal ou vertical, ele tem componentes horizontais, né, e verticais. Na verdade, um componente horizontal e um componente vertical. Então, se eu pegar, pessoal, e traçar, colocar esse vetor sendo a diagonal de um retângulo, tá, ó, sendo a diagonal de um retângulo, observe que nessa região aqui, que eu estou colorindo, nós temos um triângulo retângulo. Eu posso entender que esse vetor tem uma componente horizontal, tá certo? Que é essa aqui que eu acabei de representar em vermelho, e uma componente vertical apontando para baixo, tá certo? Se eu fizer a mesma analogia para o vetor que eu representei aqui na cor verde, tá certo? Então eu vou pegar o vetor, olha, e vou representá-lo aqui na parte inferior, tá certo? Você não precisa desenhar esse retângulo toda vez, eu só faço isso aqui para que você perceba que a resultante é sempre a diagonal principal, tá certo? Então agora eu vou desenhar, eu vou decompor, eu vou ter a componente horizontal e a componente vertical, tá? Então eu pergunto, em qual das duas situações a componente horizontal é maior? É óbvio que é na primeira situação, né? A componente horizontal aqui, olha o tamanho dessa seta. Olha o tamanho da seta na segunda. Então, a componente horizontal na primeira situação é maior. Ou seja, a contribuição de movimento para o deslocamento no sentido que eu quero, que é esse, é maior nesta situação. Tá certo? Nesta situação. Então, toda vez que tivermos um vetor com ângulo que não seja vertical ou horizontal, nós temos
uma decomposição aí por trigonometria. E é óbvio, né, que se eu conheço esse ângulo aqui, olha, esse ângulo alfa, e conheço o valor dessa resultante, eu consigo calcular esse lado, que seria em relação a alfa, o nosso cateto oposto, e consigo calcular também esse lado, que é o nosso cateto adjacente, tá certo? Por trigonometria. É muito fácil, tá bom? Só contextualizando, né, uma situação, por exemplo, de uma pessoa que está na academia, aí a pessoa chega contando, porque eu faço leg press com não sei quantos quilos. Mas eu faço com metade do seu peso. Aí um dia esses dois amigos, né, resolvem se encontrar para ver quem que consegue fazer mais peso, executar o exercício com maior carga, né? Aí um não consegue fazer como na academia do outro. E peraí que eu vou detalhar mais para vocês. Aí a gente vai descobrir que em uma das academias, um cara faz com peso, onde a inclinação, né, nós temos aqui, vou colocar aqui uma caixinha para simbolizar para a gente, tá? Vou criar aqui o vetor de peso, né? Nós temos aqui, esse que é o vetor de peso, esse que está para baixo, e eu tenho aqui uma decomposição, né, desse vetor. E na outra, aqui é a mesma situação, só que com um ângulo de 30 graus. Ó. Tá certo, pessoal? Então eu pergunto, em qual situação em que o cara vai fazer mais força para deslocar esse, vamos colocar aqui que é o peso, né? Esse mesmo peso, ele vai ter mais dificuldade no de 45 graus ou na situação em que nós temos um ângulo de 30 graus ali, onde o camarada fica sentado, né? O cara fica sentado e com a perna ele precisa empurrar, empurrar esse peso, deslocar. Em qual das duas situações? Tá? Nós temos aqui fazer uma análise, inclusive desse ângulo aqui, tá certo? Desse ângulo aqui. Então pensem, tá? Tentem rabiscar, né? Peguem um papel e desenhem isso daí, tentem representar através das relações trigonométricas em qual situação essa componente aqui será maior. Se é quando tem um ângulo de 30 e um ângulo de 45. É óbvio que a resposta é o ângulo de 45, né? Que o cara vai fazer mais peso. Então o cara está levantando mais peso lá na academia dele utilizando um equipamento em que o ângulo é menor. Aí quando ele chegou na academia do outro que o ângulo era maior, ele não conseguiu levantar o mesmo peso. Então basicamente é essa a análise. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, para o primeiro exemplo. Calcule a componente horizontal e a componente vertical da força resultante. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é definir o triângulo retângulo a partir da nossa representação, tá certo? Então eu vou pegar aqui e já tenho aqui um ângulo de 30 graus, tá? E tem uma força de 100 newtons, tá? Aplicada aí. Então, se eu continuar esse traçado aqui do ângulo, olha, eu vou formar aqui um triângulo retângulo, tá certo? As minhas componentes, né, para as quais eu preciso calcular, né, serão essa vertical, deixa eu fazer aqui com a setinha, perdão, essa horizontal, tá certo? E essa vertical, olha. Tá certo? Aí essa vertical, só para que a gente represente no triângulo retângulo, a gente sempre traz ela para cá. Tá, olha. Então, beleza. Eu vou chamar isso aqui é F, né? Vamos chamar isso aqui de F, que é essa força aqui.
E eu vou chamar essa componente do eixo x de fx e essa aqui do componente de eixo y, fy. Então, calculando, por exemplo, o fy aqui, né? Nosso foco é o fy. Então, em relação ao ângulo, nós temos cateto oposto e hipotenusa, tá certo? Qual que é a relação trigonométrica em que eu tenho cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, eu vou ter que o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, tá certo? Ou seja, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o FY, que é o que eu quero, dividido pela hipotenusa, que é 100. Tá certo? Então, meu FY será igual a 100 vezes o seno de 30, que é meio, que será igual a 50 newtons. Beleza? Então, no caso do fx, tá? No caso do fx aqui, qual que é a relação que tem cateto adjacente, ângulo e hipotenusa? É o cosseno. Então, olha, cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é quem? O fx. Vai ser o cateto adjacente sobre 100. Tá? Então, meu fx será igual a cosseno de 30 vezes 100. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 vezes 100. Que é igual a 86,6 newtons. Então, observe, tá, que o valor da componente de fx realmente foi proporcional aqui ao tamanho do vetor. Enquanto o fy é menor, tá, obtivemos aqui um resultado de 50 newtons. Tá certo? É importante a gente lembrar também que quando a gente faz essas análises vetoriais de soma de vetores, tá, o vetor resultante ele é interpretado da seguinte forma. Aqui nós estamos trabalhando com duas forças, né, apenas, dois vetores de forças, mas vamos supor que tenhamos uma situação desse tipo aqui, olha. E eu queira calcular o vetor resultante desses três vetores. O que a gente faz? A gente faz uma conexão, a gente copia do mesmo tamanho dos vetores, tá? A gente coloca a origem de um vetor no final do outro, tá certo? E monta assim, olha. Beleza? O vetor resultante é um vetor que vai partir da origem e vai terminar lá no final da última seta. Tá certo? Quando a gente trabalha com duas forças é mais fácil, né? Porque olha só, se eu pegar agora nesse caso o fx e o fy, olha, e fizer a mesma análise, o vetor resultante vai ser esse daqui, olha. Tá vendo? Perceba que esse vetor é exatamente idêntico a esse. Tá vendo? E não importa se eu fizer a conexão, deixa esse vetor para lá. A conexão começando com esse vetor, ou se eu começar com esse outro vetor aqui, olha. Fizer assim. Porque a resultante vai ser sempre a mesma. Tá certo? Então, a gente sempre vai trabalhar com triângulo, retângulo aí. Pessoal, e se eu tiver uma situação em que eu tenho dois vetores, tá certo? Eu chamei aqui de F1 e F2, e queira calcular o vetor resultante de F1 e F2. Como que eu faço? Como que é feito esse cálculo? Vou mostrar para vocês que basicamente o que a gente aprende lá na física
é que o vetor resultante, tá? Vamos representar primeiro esse vetor resultante. Eu vou deixar aí esses vetores aí que são a origem do nosso problema. Deixa eles aí e vou fazer aqui embaixo para vocês entenderem como que a gente faz. Ou a gente faz, como no exemplo anterior, né? A gente pega o vetor e copia ele aqui na frente, tá certo? Faz essa conexão e traça o vetor resultante aqui, que é esse daqui, tá certo? Ou a gente faz a regra do paralelogramo. Vou mostrar para vocês. Eu particularmente não utilizo o paralelogramo porque quando a gente trabalha com decomposição de mais forças, já não é, a gente não trabalha da mesma forma. Então, como que funciona o paralelogramo? Eu vou pegar esse vetor que está aqui, tá certo? Esse F1, deixa eu nomear os vetores aqui. Eu tenho aqui o F1 e aqui o F2. Eu vou pegar o F1 e vou copiá-lo aqui na frente, ó. Tá certo? E vou pegar o F2 e vou copiá-lo aqui na frente. Tá vendo que eles vão se encaixar, que eles vão ter um ponto ali no final de interseção, as duas setinhas? O vetor resultante ele vai partir da origem e vai terminar lá também, ó. Então observe que é o mesmo vetor que a gente obteve pelo outro método, né? Por esse método aqui, ó. É o mesmo vetor resultante, esse que está em vermelho. Só para questões de simplificação, eu vou chamar esse cara aqui de A, eu vou chamar esse aqui de B, e eu vou chamar esse aqui de R, tá? De resultante. Então, basicamente, a resultante vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes o cosseno de alfa. Tá? Então, essa é a relação que me permite calcular a resultante de dois vetores de uma forma direta. Observe que eu não estou calculando o ângulo, eu só estou calculando a intensidade da força resultante. Tá? Agora a pergunta, mas tá aí, como que foi, como que se chegou a essa relação? Então, a partir de agora, eu vou mostrar, né, a origem desse cálculo, tá, para vocês. Isso aqui é só uma dedução, né? Quem tiver interesse aí, quiser depois de assistir o vídeo, tentar fazer também, fique à vontade. Eu até aconselho que vocês façam isso, pelo menos uma vez. Nós podemos desenhar essa figura desse jeito, olha. Tá vendo? Qual que é a diferença? A diferença é que eu rotacionei os dois vetores F1 e F2 de modo que F2 ficasse apenas com componente horizontal, tá certo? Ele não tem uma componente vertical. Então eu vou trazer para cá o nosso desenho e isso vai facilitar os nossos cálculos e não vai mudar em nada o nosso resultado, tá? Então se eu pegar aqui o vetor F2 e desenhá-lo aqui, né? Olha, isso aqui seria o F2. A nossa resultante, como a gente já discutiu, estaria aqui, tá certo? O que a gente precisa perceber é o seguinte: eu vou pegar a resultante e vou colocá-la aqui, tá certo? Essa resultante, ela tem uma componente horizontal, como a gente já havia discutido anteriormente, e tem também uma componente vertical, tá certo? Eu vou chamar isso aqui, essa componente horizontal aqui de, essa aqui vamos chamar de resultante, né? De R, e esse aqui é o Rx, e essa aqui é a componente resultante Ry. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que a componente Rx ela é o resultado das componentes horizontais de F2 com F1. Vamos ver então? A componente F2, F2x,
Tá vendo que o vetor F2 ele já está no eixo X? Ele não tem uma componente de eixo Y, isso aí que vai facilitar a nossa conta. Então aqui é o F2x, tá certo? F2x. E agora o F1, vou desenhá-lo aqui, olha. Deixa eu pegar da figura de cima. Vou pegar do mesmo tamanho, olha. Então esse F1, tá certo? O F1, ele vai ter uma componente horizontal aqui, que é o F1x, e uma componente vertical, que é o F1y. Aqui, ó. Agora eu tenho o F1x, o F1y, e esse daqui é o F1, tá certo? Agora, se eu somar a componente horizontal dos dois vetores, das duas forças, perdão, olha, observe que vai dar exatamente aqui o nosso Rx, tá certo? Isso aqui é a soma. E o Fy é a mesma coisa. Como eu não tenho componente vertical de F2x, tá? Como eu não tenho componente vertical, a única componente vai ser o F1y, que é esse cara aqui. Olha lá. Tá certo? Então agora fica fácil para a gente calcular esse vetor resultante. Lembrando que isso é uma dedução, tá, pessoal? Então, olha, o nosso vetor resultante, pelo teorema de Pitágoras, né, nós temos que o r ao quadrado é igual ao rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Tá certo? Rx e ry. Então, o nosso Rx ao quadrado, a gente viu que é a soma de F1x mais F2x. Tá certo? Como está elevado ao quadrado, olha, eu elevo. Mais o Ry ao quadrado. O Fy nada mais é do que o próprio F1y ao quadrado. Ou seja, r ao quadrado é igual. Se eu pegar agora o F1x, tá certo? Que vai ser esse camarada aqui, a componente de eixo x, eu analiso, tá? Vamos pegar esse ângulo alfa aqui, olha. Alfa, pela relação trigonométrica, o F1x é igual ao F1 vezes o cosseno de alfa. Tá certo? Porque a relação de cosseno, né, eu tenho aqui a hipotenusa, eu tenho o cateto adjacente e eu tenho aqui o ângulo. Então, eu chego que o F1x é igual a F1 cosseno de alfa. Eu vou lá e escrevo na minha fórmula. F1 vezes o cosseno de alfa. Mais o F2x, como a gente viu, é o próprio valor de F2. Né? Olha o F2. É o próprio valor de F2. Então, ó, F2x é igual a F2. É o mesmo valor. Então, mais F2, isso tudo ao quadrado.
mais F1y é igual a relação trigonométrica que envolve cateto oposto, ângulo e hipotenusa. Qual que é a relação? Seno. Então eu vou ter que F1y é igual a F1 vezes o seno de alfa. Certo? Já estou fazendo direto. Se você precisar, você pode pegar e fazer um esboço aí e confirmar essa relação. Tá? Então eu vou ter F1 vezes seno de alfa ao quadrado. Então agora a gente resolve, tá, pessoal? Olha, deixa eu começar daqui, porque talvez isso aqui fique grande. Só lembrando aqui produtos notáveis, tá? Para quem aí talvez tenha esquecido, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então a gente vai precisar fazer isso aqui, olha. O quadrado do primeiro, eu vou fazer esse cara aqui ao quadrado, vai ficar F1 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa, tá certo? Quando eu faço cosseno, eu elevo aqui, olha, eu não elevo alfa não, é cosseno ao quadrado de alfa. Isso é o quadrado do primeiro, mais duas vezes esse cara aqui, vezes esse. Então, mais duas vezes F1 cosseno de alfa vezes F2, mais o quadrado do segundo, que é o F2 ao quadrado. Isso tudo mais o quadrado desse camarada aqui, olha. F1 ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. Então, só reorganizando essa equação aqui, olha, o que eu posso fazer aqui? Vou colocar aqui Então, reorganizando essa equação, eu posso colocar o F1 ao quadrado em evidência, tá vendo? Então, vai ficar F1 ao quadrado que multiplica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, tá certo? Mais, agora essa parte, 2 vezes F1, F2, cosseno de alfa. Beleza? Faltou fechar aqui. A gente tem também uma outra relação, tá? Que mostra que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ou seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá certo? A gente consegue obter essa relação analisando o círculo trigonométrico. Tá? Que quando a gente tem ali um ângulo de 45 graus, né? Nós temos lá o círculo trigonométrico, né? Nós temos o círculo trigonométrico, aqui é tangente, tá certo? Quando nós temos um ângulo aqui de 45 graus, tá? Esse lado aqui vai valer 1. Esse lado aqui vai valer 1. E esse lado do triângulo retângulo também vale 1, que são os raios da circunferência. E esse ângulo aqui seria o 45 graus. Tá? E aqui no meio seria a nossa
nossa hipotenusa, e a gente consegue chegar a essa relação, tá? Pela relação trigonométrica. Então, a gente simplifica aqui agora, ó. Isso aqui tudo é igual a 1. Então, eu vou ter que r ao quadrado é igual a f1 ao quadrado vezes 1 vai dar f1. Faltou foi o f2 aqui no final, olha. f2 ao quadrado. Então, vai ficar f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado mais 2 vezes f1, f2 cosseno de alfa. Tá certo? Como eu fiz lá em cima, eu ao invés de chamar de f1, eu coloquei de uma forma mais geral, eu chamei de a. Então, fica resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de alfa. Então, está aí a nossa explicação aí para calcular um vetor resultante, tá certo? Lembrando que a gente não está pensando em ângulo aqui, a gente só está pensando no valor da resultante aqui dos vetores, que é o nosso R. Tá certo, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo, para vocês perceberem como que fica fácil esse cálculo. Então, vamos aí para o nosso segundo exemplo, tá, pessoal? Determine o vetor resultante a partir dos vetores A e B. Então, vamos traçar aqui o vetor resultante nos três, tá? Eu vou pegar aqui, nesse caso, desenhar o vetor aqui no final. E vou traçar o meu resultante aqui, olha. Beleza? A gente não precisaria traçar esse vetor resultante, mas por questões aí de a gente também praticar, é importante. Aqui é a mesma coisa, olha. Tracei aqui, o meu vetor resultante vai estar aqui. Beleza? Então, no último caso, o vetor resultante estará aqui. Então, eu vou apagar aqui, tá? O vetor que a gente usou para traçar o resultante, só para ficar mais limpo o nosso desenho. Então, veja bem, no primeiro exemplo, na letra A, nós temos aqui que o vetor, né, não está falando, né, mas a gente, analisando, a gente percebe que isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá certo? Sempre que não fala o exercício, a gente precisa pressupor, tá certo, pessoal? Com consciência, obviamente. Então, aqui, pela equação, né, vamos colocar a equação aqui para a gente recorrer a ela. Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de alfa. Então, aqui, a resultante ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de 90 graus. Tá certo? Na letra B, estou só montando, tá? Depois a gente calcula. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente trabalhar os mesmos passos em todos os exercícios. Na letra B, resultante ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de um ângulo que eu preciso achar. Observe que eu, de propósito, eu coloquei aqui que o ângulo é 60 graus. Mas sempre que a gente vai fazer o exercício, o ângulo que a gente considera é o ângulo menor entre os vetores. Tá? Então, o ângulo que a gente precisa achar é esse daqui. Tá? A gente sabe que o ângulo completo aqui equivaleria a 180 graus. Como daqui até aqui nós temos 60, sobrou para cá quanto? 120 graus. Então, vai ser cosseno de 120 graus.
aqui, tá certo? No terceiro, na letra C aqui, então, nós teremos resultante ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 4, vezes o cosseno de 30 graus. Eu já dei o ângulo certinho aí, tá certo? Então, calculando aí, nós teremos que r ao quadrado é igual a 200, tá? Tirando a raiz quadrada aí de 200, nós teremos 14, que o r aqui é igual a 14, aproximadamente 14,14. Não tem unidade, então a gente deixa sem unidade. Na letra B, resultante ao quadrado é igual a 49, tá? Então, tirando a raiz de 49, resultante é igual a 7. Isso aqui é um 9, tá, pessoal? Isso aqui é um 9. Então, observe, tá? Resultante é igual a 7. Então, esse cara aqui tem que ser comparando, né, com esse vetor aqui de 8, um pouco menor, tá certo? Então, se a gente rotacionar ele aqui, ó, para horizontal, ele está dando um pouco menor, né, que 8 aí, que é aproximadamente 7 mesmo. Então, sim, está coerente dentro do que a gente está avaliando. E no terceiro caso, eu vou ter que r ao quadrado é igual a 33,86. Tirando a raiz, nós teremos 5,82. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço, boa tarde.